Boa noite. Que a luz bendita do nosso Mestre Jesus incida em nosso coração e nossa mente nesta segunda-feira maravilhosa. Vamos agora a mais um ensinamento maravilhoso do nosso Mestre Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, há muito tempo atrás, nos deu um encargo maravilhoso que todos nós temos plena condição de seguir. Ele nos disse: vós sois a luz do mundo. O que é que o Mestre quer de nós com essa missão? Que nós aprendamos, que a gente traga para dentro de si mesmo o Evangelho, a sua boa nova, as suas mensagens e transmita, repasse para todos aqueles que estão na sombra do erro, da ignorância. Temos que primeiro iluminar, aumentar a nossa luz interna e depois disso começar a iluminar o caminho daqueles que ainda estão na escuridão. Essa é uma grande mensagem que Deus, Jesus nos deixou e é um encargo que todos nós podemos seguir. Mas vamos falar agora da parábola da pérola. Gostaria primeiramente de lembrar um pouquinho, relembrar o que é que são parábolas ou as famosas parabolés. Podemos dizer de uma forma bem simples que parábolas são narrativas cuja finalidade é transmitir verdades inquestionáveis, indispensáveis para todos nós. São pequenas alegorias que têm no seu íntimo, nas suas entrelinhas, um cunho de verdade, um cunho moral. Quase todas as parábolas de Jesus giram em torno da ideia do mundo, do reino de Deus ou reino dos céus. E nós sabemos perfeitamente bem que esse reino dos céus, esse reino de Deus, está presente no íntimo de todos os seres humanos, mas, na maioria, de uma forma latente, dormente, que precisa urgentemente ser despertado, reavaliado em nossas vidas. Esse reino de Deus é o que Jesus chama para a nossa reflexão, sempre a luz sob o alqueire, o tesouro oculto, a pérola preciosa. Também é muito importante lembrar que as parábolas têm exatamente duas partes. Podemos dividir as parábolas em duas partes: o símbolo material e o símbolo espiritual. O símbolo material, tirado da própria sociedade, por ser o corpo maior da parábola, é compreensível para todos. Porém, a simbologia espiritual, para ser entendida, bem entendida, vai depender do grau evolutivo de cada pessoa. Essa parábola da pérola está contida em Mateus, capítulo 13, versículos 45 a 46. E nos diz exatamente o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Vejam que antigamente, se a pérola realmente era de grande valor, as pessoas vendiam tudo, todas as suas propriedades, todos os seus bens, para comprar essa pérola de imenso valor. Porque nós sabemos que a pérola é algo maravilhoso, somente quem já teve nas suas mãos uma pérola verdadeira sabe aquele brilho maravilhoso que ela possui e o grande valor que ela possui. Mas falemos um pouquinho mais das pérolas. Jesus, quando falava de pérolas, estava querendo dizer para nós que todos nós temos em nosso íntimo pérolas, grandes valores que precisam ser urgentemente conservados. E às vezes nós não fazemos isso. Pérola, em hebraico, peniná, significa literalmente interior. E a gente vai compreendendo gradativamente que essa pérola, essa pedra de grande valor, tem algo a ver, um grande significado para o nosso íntimo, para o nosso interior. Como é que as pérolas são formadas? Aí nós vamos voltar à nossa memória, o nosso pensamento, lá para o que nós aprendemos
nos tempos de colegial. Sabemos que existem determinados animais chamados de moluscos, animais de corpo mole, da classe dos bivalves ou pelacípodes. Bivalves porque elas têm duas válvulas ou duas conchas. Esses animais, são especificamente as ostras, têm duas camadas, duas membranas. A camada externa, mais dura, que é a concha propriamente dita, e mais internamente uma camada mais maleável, mais viscosa, chamada de manto ou pálio. E vai acontecer exatamente o seguinte: toda vez que uma partícula de areia ou um corpo estranho, um parasita, por exemplo, se introduz entre essas duas camadas, o manto, também chamado de pálio, começa a secretar uma substância chamada de nácar ou madrepélula, que vai gradativamente envolvendo concentricamente aquela pérola. E depois de algum tempo, aparece uma esfera. Essa esfera, exatamente, é essa pedra de grande valor que nós conhecemos com o nome de pérola. Enquanto a pérola estiver dentro do molusco, dentro da concha do molusco, ela não mostra todo o seu brilho. Mas, se nós pegarmos uma pérola e colocarmos contra a luz do sol, veremos a excelsitude do seu brilho e vai, inclusive, refletir as cores do arco-íris. Quem tem pérolas, quem possui pérolas, tem fortuna, tem riqueza, tem poder, tem prestígio. Mas nós sabemos perfeitamente bem, de alguns exemplos, que não são todos os seres que conhecem, que gostam de pérolas. O exemplo bem tradicional são os porcos. Porcos não gostam de pérolas, não se interessam por pérolas. Gostam mais, por exemplo, de milho, dando um grande exemplo. Se nós dermos pérolas para os porcos, eles vão pisar nessas pérolas, elas vão afundar na lama em que eles vivem. É por isso que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, nos disse: não deis pérolas aos porcos. Quando Jesus disse essa expressão, não lanceis pérolas aos porcos, evidentemente estava se referindo a um grupo de homens para os quais, homens atrasados moralmente e também atrasados quanto ao seu intelecto, cujos homens não nos interessa, não é bom, de bom alvítreo, lançar para eles conhecimentos que estariam acima do seu grau evolutivo. Eles estariam numa soma de dívidas cada vez maiores, de questões que eles não podem suportar. Ou poderiam pegar esses conhecimentos novos e prejudicar o ser humano. Vou dar um exemplo no nosso dia a dia. Guardadas as devidas proporções, imagine uma criança que ainda está estudando a tabuada e nós chegássemos para ela e disséssemos: agora vamos te ensinar logaritmos, equação de segundo grau, binômio de Newton. Estariam dando para ela conhecimentos acima das suas condições. E não é bom. Ou se nós pegássemos uma pessoa que nunca dirigiu um carro, não sabe conhecimento nenhum de carro, e disséssemos: você vai dirigir agora, nesse instante, numa rua extremamente movimentada. Seria desastroso. É o que Jesus disse: não lanceis pérolas aos porcos. Estamos dando conhecimentos acima da sua capacidade que elas possuem de assimilar aquele conhecimento. Mas temos que entender uma coisa: nem por isso podemos desprezar essas pessoas dos seus conhecimentos. E nem acharmos que as coisas espirituais só podem ser ensinadas para pessoas que sejam iniciadas, ou sejam, tenham maior poder intelectual. Temos apenas que respeitar, esperar o momento certo de lançar para essas pessoas esse conhecimento a mais, esses novos conhecimentos. Respeitar o tempo de cada um, o que os jovens chamam hoje em dia de time, respeitar o time dessas pessoas. E nós espíritas conhecemos bem isso. Quando Jesus estava indo para o plano espiritual, estava se despedindo dos seus discípulos, que ficaram completamente preocupados, porque o mestre estava indo, deixando esses discípulos, ele foi bem claro conosco: se guardai os meus mandamentos, rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco e vos ensinará todas as coisas, mostrando com isso que não nos ensinará tudo,
E mesmo assim, o povo daquela época não tinha condições de aprender, de assimilar tudo que ele tinha para ensinar. Por isso nos mandou, nessa época mais atual, a doutrina espírita ou o nosso espiritismo, através do nosso querido Allan Kardec. Interessante mostrar também que as ostras só produzem as pérolas se elas forem feridas ou sofrer alguma irritação. Processo semelhante acontece com o ser humano. O ser humano só vai descobrir esse reino dos céus, essa pérola preciosa que Deus quer que a gente encontre, ela está em nosso íntimo, se ele sofrer um grande abalo. Se ele sofrer alguma dor, tiver alguma dor, ele vai agir como o molusco. Se o homem não sofre, ele está sempre em contato com o seu ego humano. Mas se ele for submetido a um grande abalo, ao grande sofrimento, aí sim ele vai perceber claramente a grande diferença que existe entre o seu ego humano e o eu divino. Esse é o primeiro passo para essa busca interior do que nós chamamos reino de Deus ou reino dos céus. Existe em nossas vidas, é bem claro isso, nós estamos sempre sujeitos a dois mundos. Existe o mundo material, ou o mundo da terra, reino da terra, e o reino de Deus, o reino dos céus. Isso é bem claro para nós, naquela passagem bíblica, evangélica, todos nós conhecemos, em que Pilatos, perante Jesus e Barrabás, pergunta ao povo quem dos dois seria o escolhido. Porque naquela época era escolhido um dos dois. Um seria solto, iria para casa tranquilamente, o outro ficaria na sandice do povo. E pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Infelizmente, todos nós conhecemos o desenrolar dessa história. O povo escolheu Barrabás. Jesus, naquela hora, estava representando o reino de Deus, a paz divina. Barrabás representava o mundo material, o reino da terra, a paz da terra, esses prazeres mais mundanos. Quando o homem descobre esse reino dos céus, a pérola oculta, a pérola valiosa, preciosa, que é o reino dos céus, ele se desfaz de todos os seus bens, de todas as suas posses, porque não vê mais necessidade. Isso falando em posses em termos de coisas íntimas, que ele não vê mais necessidade em estar mais presente no mundo da terra. E começa a olhar com bons olhos para esse reino de Deus. Ele não se interessa mais pelo reino da terra. Vimos na parábola, na leitura da parábola, o reino dos céus é semelhante ao negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo que possuía e a comprou. A gente vai entender que no plano material, na simbologia material, se você encontrar uma pérola de grande valor, você pode vender todos os seus bens, que já terá encontrado a sua pérola de grande valor. Mas no campo espiritual, essa pérola preciosa está dentro de nós. E quando nós encontrarmos essa pérola preciosa, que é o reino dos céus, o reino de Deus, a gente vai se desfazer de tudo que não interessa mais para nosso crescimento espiritual. Ou seja, vamos trocar a ilusão pela realidade. Ilusão do mundo material, trocar pela certeza, pela realidade, que é o reino de Deus em cada um de nós. Essa descoberta da pérola preciosa levou, por exemplo, alguns personagens que nós conhecemos a mudar radicalmente a sua vida. E temos dois exemplos para dar. O primeiro, Zaqueu, o publicano cruel, corrupto, coletor de impostos. Quando soube que Jesus iria passar na praça da sua cidade, subiu na árvore mais alta, para dali poder vislumbrar o mestre. O seu orgulho pedia que ele estivesse acima de todos. Nós sabemos que Jesus pede para ele descer, porque se nós queremos subir primeiro, temos que começar de baixo.
E ele, ao encontrar Jesus, ao conhecer Jesus, olho nos olhos, modificou completamente a sua vida. Mudou radicalmente a parte moral da sua vida. E outro exemplo, a maior transformação moral de que nós temos conhecimento é a transformação de Maria de Magdala. Madalena, ou na verdade o nome seria Miriam, ou Miriam. Uma prostituta, extremamente rica, assaltada diariamente por 7 demônios. Sabia da presença de Jesus, que ele viria a ter com seu povo, e esperou durante muitos anos. E ao encontrar Jesus frente a frente, a sua vida mudou radicalmente. É isso que acontece com todos nós. Se nós não sofremos algum abalo, algum sofrimento, a gente não vai procurar esse reino dos céus, porque vai prevalecer o nosso ego. Mas ele está dentro de nós, é uma busca interior. E nós vamos agir da seguinte maneira: quando verdadeiramente descobrirmos a boa nova, o Evangelho de Jesus, que é um passo para estarmos no reino dos céus, trazer o reino dos céus para nós, nós vamos agir como a ostra. O que é que a ostra faz? Ao ser despertada, ao ser irritada, ela começa a fabricar gradativamente, lentamente, não existe pressa para isso, fabrica essa pedra maravilhosa. Quando nós descobrirmos, através desse Evangelho de Jesus, que modifica toda a nossa vida, nós vamos lançar, nós vamos gradativamente ter a nossa volta, começar a produzir em nós, desenvolver em nós a confiança em Deus, a fé no futuro, a humildade, desenvolvemos cada vez mais a caridade, esse fator muito importante em nossas vidas. Jesus nos disse, quando falava em pérolas, Jesus dizia claramente para nós, que nós tínhamos no nosso íntimo, nós possuímos muitas pedras preciosas que precisam ser conservadas. Uma delas, a nossa reencarnação. A gente suplica para o Pai Celestial uma chance de voltar para o plano físico. E Ele sempre nos dá uma nova chance. Nos perdoa sempre, não nos castiga, nos dá essa chance. A gente volta para uma nova etapa, uma nova jornada evolutiva. Mas temos que, ao chegar aqui, sermos homens de bem. Procurar sempre no nosso íntimo essa pérola preciosa que é o reino de Deus. Estaremos conservando o que nós planejamos para a nossa reencarnação. E outra pérola maravilhosa que nós temos, muito preciosa, muito valiosa, e nesses dias, especialmente nessa de crise mundial do Covid-19, nossos olhos estão se distanciando dela, que é a nossa família. A base de tudo, o primeiro lugar que nós vamos desenvolver o nosso amor, o primeiro lugar que nós vamos tirar gradativamente de nós o egoísmo, porque lá nós começamos a conviver. Olhemos com outros olhos para a nossa família. Outra pérola que Jesus coloca no nosso caminho são os nossos próximos. O nosso próximo, o nosso semelhante. Temos que usar sempre os nossos sentidos, especialmente agora, para trazê-los para perto de nós, porque eles desenvolvam em si esse reino dos céus e nós já trazemos gradativamente a nós. Vamos olhar para eles com um olhar de verdadeiros amigos, ouvir o que eles têm para nos dizer, dizer palavra de consolo, de esperança. Temos que usar, claro, o nosso tato, o poder de um abraço, um aperto de mão, que nós não podemos fazer agora. Então vamos guardar esse aperto de mão, esse abraço, para quando essa crise passar. E aí, quando nós encontrarmos nossos amigos, vamos abraçá-los o mais forte possível, para transmitir para ele esse amor que está dentro de nós.
essa luz interior que todos nós temos. Isso é o encontro do reino dos céus. É descobrir em nós essa pérola maravilhosa, essa pérola preciosa que todos nós precisamos encontrar. O homem, ao encontrar a pérola de grande valor, vendeu, trocou todas as suas posses. Quando nós encontrarmos a nossa pérola preciosa, íntima, estaremos gradativamente galgando a escada que nos levará ao reino dos céus. É isso que nosso mestre quis dizer com essa parábola. Nós precisamos gradativamente entender urgentemente. Para terminarmos, gostaria de ler uma passagem. Chegamos aqui mais cedo e nesse ambiente maravilhoso, estamos numa biblioteca. Quantas obras espíritas à nossa volta. E nós encontramos no livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, uma mensagem que Jesus nos deu, está em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte e aduzir, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que ela dê luz a todos que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando ele nos diz, brilha a vossa luz diante dos homens, porque isso tem um sentido universalista, não é algo de egoísmo. Queremos que essa luz, ele pede que essa nossa luz que nós trazemos em nós, já está brilhando bastante, vai iluminar o caminho dos outros, que ela seja repassada para todos, sem preconceito nenhum. Porque para Deus não há enjeitados, há apenas almas a serem aquecidas pelo amor, iluminados pelo conhecimento da verdade. E Jesus nos diz também que eles vejam as vossas boas obras, nos mostrando, nós temos que dar o exemplo, construir as obras em nós e repassá-las através do Evangelho, dessa palavra consoladora para todos aqueles que estiverem ainda nas sombras da ignorância. Pérola, algo maravilhoso. Se colocarmos contra a luz do sol, ela vai irradiar magnanicamente as cores do arco-íris. E a mesma coisa vai acontecer em nós. Para brilhar dentro de nós, nós vamos irradiar todo esse amor que Jesus tem por nós e por todos aqueles que estão à sua frente, necessitando do seu amor. Nós desejamos a todos muita paz. E aproveitamos a ocasião para convidarmos a todos, no dia 7, na quinta-feira, a nossa querida companheira Dulce vai continuar falando de mais uma parábola, que também vai nos mostrar muita coisa que nós precisamos de novo trazer para o nosso íntimo, que é a parábola da rede. Boa noite para todos.